é motivo de muita alegria poder compartilhar com os irmãos a devocional de hoje. E para isso estaremos lendo no livro de Salmos, número 18, versículos 1 e 2, que diz assim: Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Irmãos, o que mais me chamou a atenção nesse versículo foi a confiança, a total confiança que o salmista tinha e sempre teve em Deus. Haja visto, se nós voltarmos um pouquinho e pegarmos o livro de 1 Samuel, capítulo 17, onde narra a história do confronto do Davi, ainda jovem, com o gigante Golias. Ele tinha condições de vencer o Golias? Não, fisicamente não. E ele sabia disso. Mas ele tinha total confiança, ele sabia que quem ia pelejar por ele era Deus. Quem ia lutar com ele era Deus. Quem ia lutar por ele era Deus. A prova disso é que no versículo 45, ele diz para o gigante que ele ia em nome do Senhor de Israel, do Senhor do exército de Israel. Isso é confiança. No Salmo 18, ele mais uma vez reafirma a confiança em Deus. Se avançarmos mais um pouquinho no Salmo 27, ele reafirma a confiança em Deus. E ele diz, no versículo 1, o Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? Irmão, isso é tremendo. A quem temerei? Total confiança. A certeza de que Deus era com ele. Ele não tinha que temer a nada. Simplesmente confiar. Confiar no Senhor. E essa mesma confiança, irmãos, nós temos que ter nos dias de hoje. Nesses momentos difíceis que nós atravessamos, nós precisamos confiar plenamente e na certeza que o Senhor é quem vai nos livrar. O Senhor é quem tem nos livrado até os dias de hoje. É o Senhor que tem nos sustentado, é o Senhor que tem nos guardado. É o mesmo Deus de Davi, é o Deus de hoje. Não é diferente. E muitas vezes nós deixamos nos levar por informações que chegam até nossos ouvidos através de noticiários, redes sociais, e acaba nos abalando, acaba tirando o foco. E eu acabo perdendo a confiança em Deus, não confio plenamente. E eu preciso, irmão, confiar plenamente na certeza que Deus está no controle. E quando eu falo que Deus está no controle, eu tenho que confiar que Ele está no controle. E a vontade dEle será feita. A confiança que Ele tem o melhor para cada um de nós. Então, irmão, nesse momento de isolamento social, de pandemia, nós estejamos focados, confiando cada dia mais, pedindo: Senhor, me dá força, me dá sabedoria, entendeu? Senhor, não permita que eu venha desviar nem para a direita, nem para a esquerda, nem para a direita. Senhor, aumenta a minha confiança em Ti, aumenta a minha fé em Ti. E conseguiríamos vencer essa luta. Iremos passar, porque isso é um deserto. E deserto não é para nós morarmos, não é lugar de morada. Deserto é lugar de passagem. E vamos obter nossa vitória. Que Deus é conosco, é a promessa dele. Em breve estaremos juntos no templo, glorificando o nome do Senhor. Enquanto isso, estaremos nas redes sociais, pela internet, adorando o Senhor, junto com os irmãos. Não vão perder essa oportunidade de estar glorificando, estar adorando o Senhor nesses dias difíceis. Amém? Bem diferente das histórias que eu ouvi.
ouvir. A minha história teve o começo no fim. Quando o inferno pensou ter vencido, Jesus tomou a chave que me fez cativo. E esse amor perfeito me fez entender que diferente das histórias de TV, na minha história Cristo é o mocinho e na vida real o maior vilão sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, estar no caminho e não chegar ao fim. Na minha luta do meu eu contra mim mesmo, os meus gigantes são os meus próprios desejos. E o que sai contamina mais do que entrou. Só Deus sabe o perigo de um homem sem amor. Olhar pra cruz é como olhar para um espelho. Reflete a glória que revela os meus defeitos. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que o meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça, quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor.
quero terminar orando por você e com você. Oremos. Santíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai amoroso, nós te rendemos graça, Pai, por tudo quanto tem feito, Pai, em nossas vidas. Senhor, nós queremos, Pai, que o Senhor aumente a nossa fé em Ti. Aumente, Pai, a nossa confiança em Ti. Que nós venhamos, Pai, ter a certeza que o Senhor é a nossa rocha forte, o nosso lugar seguro, o nosso escudo, em quem podemos e devemos confiar. Senhor, Tu tens feito tantas coisas em nossas vidas. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias de nossas vidas. E tenhamos a certeza, Pai, que Tu estás conosco, junto para vencermos, Pai, todas as dificuldades, para vencermos, Pai, todas as provas que passamos. Toma, Deus, nossas vidas em Tuas mãos. Continua, Pai, derramando a Tua unção sobre nossas vidas. Continua, Pai, abençoando o Teu povo, a Tua igreja na face da terra. Em especial, Pai, a primeira igreja batista em Jardim Bom Pastor. Toma, Pai, os pastores em Tuas mãos. Toma a liderança dessa igreja, Pai, em Tuas mãos. Toma cada irmão, Pai, em Tuas mãos. E suas respectivas famílias. Abençoa, Pai. Continua a nos sustentar e nos guardar. Porque nós somos dependentes de Ti. Nós precisamos de Ti, ó Deus. Toma nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Continua a trabalhar nossas vidas. Em nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos. Amém, e amém, e amém. Amém, amém. Dia 27 de maio. Irmãos, estamos terminando maio. Incrível, né? Mas já estamos terminando o mês de maio. E neste culto de hoje nós estaremos falando a respeito de uma família. A família de Eli. Família de Eli. E é interessante que no decorrer desta semana, quando foi no dia 25, na segunda-feira, uma irmã da nossa igreja, eu não quero mencionar o nome porque eu não pedi autorização a ela, mas a irmã fez uma devocional em que falava o seguinte, que quando Moisés subiu ao monte para poder falar com o Senhor, e naquele período que ele esteve ausente do povo, da presença do povo ali, mas estava na presença de Deus, o povo se perdeu. O povo se perdeu e construiu ali um bezerro de ouro. E dentro da devocional da irmã me chamou muita atenção esse período que nós estamos afastados do templo, Como que nós estamos vivendo? Qual tem sido a nossa atitude? Então a devocional daquela irmã no dia 25, na segunda-feira, me chamou muita atenção. E eu quero ler com os irmãos nesta noite o livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, apenas um versículo, que nos diz assim: eram os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Não conheciam ao Senhor. E eu quero trabalhar sobre 4 aspectos, quero considerar 4 aspectos dentro da família de Eli. Apenas 4 aspectos dentro dessa família de Eli. A primeira situação que eu começo a observar dentro dessa história de Eli, interessante que às vezes nós somos bons para trabalharmos com os filhos dos outros, mas às vezes esquecemos dos nossos filhos. Às vezes nós somos pastores e pastoreamos as ovelhas do Senhor, mas esquecemos de pastorear os nossos próprios filhos, que também são ovelhas do Senhor. E o que estava acontecendo aqui na família de Eli, eu quero destacar fazer essas 4 considerações. Em primeiro lugar, Eli, um pai negligente. Um pai negligente por quê? 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 12, nos fala desta forma: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Não conheciam ao Senhor. Irmãos, como não conhecer ao Senhor? Para que você pudesse entrar para ser um sacerdote, começar a oferecer sacrifício na casa do Senhor, tinha que ser a partir dos 20 anos de idade. Não poderia ser menos de 20 anos de idade. Não poderia.
Você poderia de 20, 25 até 30, e encerrava aos 50 anos de idade. Encerrava aos 50 anos de idade. E aqui a palavra nos diz que os filhos de Eli não conheciam o Senhor. Como não conhecer o Senhor uma pessoa com 20 anos de idade? Filho de um sacerdote. Então o primeiro aspecto que eu quero considerar dentro da família de Eli, que ele era um pai negligente. Uma outra situação de negligência dentro da família de Eli está em 1º livro de Samuel, capítulo 2, versículo de número 17, que diz o seguinte, 2,17: era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Portanto que eles erravam, portanto que eles faziam as coisas erradas diante do Senhor, as pessoas não tinham mais o prazer de estar ali para fazer uma oferta ao Senhor. Por quê? Porque aqueles filhos eles destruíam, sabe? Eles destruíam tudo que aquelas pessoas traziam para o Senhor. Então, dentro desse capítulo 2, versículo de número 17, era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta ao Senhor. Um outro fator de negligência dentro daquela família, dentro da vida daqueles jovens, porque das coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares, que ordenei na minha morada, e honra a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo. É interessante quando nós pegamos aqui, irmãos, e começamos a ver que honra a teus filhos mais do que a mim. Às vezes nós não entendemos, lá naquele texto bíblico, quando Jesus fala assim, ó, aquele que não largar pai, não largar mãe, não largar irmãos, não largar nenhum parente e vir após mim, esse tal não tem como me seguir, parafraseando. Então aqui nós começamos a observar que Eli honrava mais os filhos dele, sabia que os filhos dele estavam fazendo coisas erradas, mas não corrigia os filhos dele. E em 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 13, continuando sobre essa primeira fase dos filhos de Eli, da negligência: porque já lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não os repreendeu. Ele não repreendia os filhos dele. O que quer dizer essa palavra execráveis? É abominável. Coisas terríveis que aqueles meninos aqueles jovens estavam fazendo, que aqueles homens estavam fazendo. É interessante que em outra mensagem, nós, dentro do costume judaico, com os 5 anos de idade, eles vão para a escola rabínica, saem de lá, com 14 anos já tem que saber todas as coisas, se tornam mestre, e aí se coloca a mão sobre o ombro deles e eles estão aptos para trabalhar. Mas esses meninos com 20 anos, o pai acobertava o erro dos seus filhos. E isso acho que não é nenhuma novidade nesses dias que nós estamos vivendo, fazendo vistas grossas ao que os filhos estão fazendo. Então, dentro dessa primeira situação, dentro dessa primeira etapa que nós começamos a observar, nós vimos que Eli era um pai negligente, e nós não podemos agir com negligência em relação aos nossos filhos. Está errado, está errado. Não podemos passar a mão na cabeça dos nossos filhos, podemos orientar, não vamos desprezá-los, mas temos que orientá-los, precisamos orientá-los. Você está errado, filha, você está errado, filho. Isso não é aceitável, o Senhor não se agrada disso. Mas vamos para a segunda situação dentro desses aspectos da família de Eli, dentro dessa situação que nos fala a considerar sobre a família de Eli. O segundo aspecto, o duplo pecado dos filhos de Eli. Lógico que eles tinham outros pecados, mas pelo menos dois pecados aqueles filhos de Eli cometiam. Primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 14, nos diz assim: e dava com ele na caldeira ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si.
Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Justamente isso que os filhos do sacerdote Eli estavam fazendo. Eles estavam pegando as melhores porções para eles. O que eles estavam pegando para eles? Os melhores pedaços para eles. Eles não estavam se importando para Deus, não estavam se importando para aquilo que Deus estava esperando daquelas pessoas que estavam com um sacrifício, oferecendo um sacrifício ao Senhor. Os filhos de Eli não estavam considerando isso. A segunda situação que nós observamos dentro desse duplo pecado dos filhos de Eli, que está lá no versículo de número 22, é um versículo que eu procurei até na Bíblia, na King James, mas na NVI, procurei em várias versões, mas eu não achei uma outra palavra. A palavra que eu encontrei sempre foram as mesmas, no versículo de número 22, 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 14. E dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si, e fazia assim a todo Israel que ia ali a Siló. O versículo que eu quero fazer menção, e pegar só a parte de baixo deste versículo 22, e de como, observem, e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se juntavam à porta da tenda da congregação. Irmãos, eles eram sacerdotes. E agora eles se deitavam com as mulheres. Hoje parece que é normal, parece que é normal. As pessoas estão encarando com normalidade. Primeiro, eu vou te conhecer bem em todos os sentidos. Depois eu fico noivo e depois eu caso. Ou então eu te conheço, estou noivo, eu quero te conhecer bem agora no noivado, depois eu caso contigo. Ou em outros casos, de repente, não, é normal, deixa o garoto dormir aqui, deixa a menina dormir lá na casa do namorado, deixa dormir. Não, mas o que tem? Não tem nada demais ter uma relação sexual antes do casamento. Como que não tem nada demais, irmãos? Como que não tem nada demais? Este foi o grande erro de Eli. Sabemos que nós temos que responder por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós fazemos, que somos adultos, mas temos a responsabilidade de orientar os nossos filhos a não fazerem isso. E de como se deitavam com as mulheres, que em bando se juntavam à porta da tenda da congregação. Eu sou filho do sacerdote, eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou filho de sacerdote, eu sou respeitado, todo mundo me admira. Olha só, quando bate o orgulho, né? Quando bate aquela posição de eu posso, todo mundo me admira, então isso não tem nada a ver. Essa expressão eu aprendi há muito tempos atrás, que não tem nada a ver, está levando muitas pessoas para o inferno. A terceira tragédia, queridos, que nós encontramos aqui na família de Eli, a tragédia é uma tragédia anunciada. Uma tragédia anunciada, quando as coisas não caminham bem, quando as coisas não vão bem, quando não planejamos bem as coisas, pode contar que existe ou acontecerá uma tragédia. E a tragédia foi anunciada. Quando nós olhamos já para o capítulo de número 2, versículo de número 30, portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito eu que a tua casa, falando para Eli, a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envilecidos. Aqueles que me desprezam eu deixarei de lado. Veio uma profecia para a casa, uma tragédia anunciada para a casa de Eli. Deus enviou um homem até aquela casa, Deus enviou um homem até aquela família, e falando o que estaria acontecendo. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente.
Eles tinham de tudo para dar continuidade, mas só no sacerdócio, mas só que pela negligência de um pai este que fez coisas grandiosas na Bíblia, mas às vezes podemos fazer coisas grandiosas dentro da igreja, podemos fazer coisas grandiosas dentro do reino de Deus, mas não sermos excelentes administradores da nossa família. E veio a consequência para aquela família, veio a tragédia que foi anunciada. E aí agora, dentro desse aspecto, nessa mensagem que eu quero trazer, ser bem curta com os irmãos, vem a punição e a tragédia. A punição e a tragédia. O que acontece? A destruição quase total de uma família sacerdotal. Destruição quase total de uma família sacerdotal. E também a humilhação de uma nação inteira. Vamos já lá para o capítulo 4, versículo 17, já estou encerrando, essa é a última. Então, o que acontece agora? A quarta punição, vem a quarta situação, que é a punição e tragédia. A de número 1, a destruição quase total de uma família sacerdotal. Irmão, sabe o que é? Deus preparar uma família. Vocês darão continuidade, vocês serão sacerdotes, vocês darão continuidade à minha obra. E de repente parte dessas pessoas, começa cada um descambar, desviar para um lado. Aí vê a destruição quase total de uma família. Não morreram os 4 filhos, mas aconteceu uma coisa terrível dentro daquela família. E também veio a humilhação de uma nação inteira. Eu quero compartilhar com os irmãos este versículo que está no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, versículo de número 17, que nos diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu o que trazia as novas e disse: esse homem estava voltando do campo, e estava trazendo as notícias que estavam acontecendo lá no campo. O que ele disse para Eli? Israel fugiu diante dos filisteus. E já não foi lá grande coisa, uma notícia agradável. Israel fugiu de diante dos filisteus. Israel fugiu. Deus não estava com os filisteus, Deus estava com Israel. Mas o texto nos diz que Israel fugiu. Não fala que Israel foi derrotado, não fala que Israel foi abatido, mas fala que Israel fugiu diante dos filisteus. E ele continua: e houve também grande destroço entre o povo. Houve uma grande destruição entre o povo. Uma grande destruição. Em outras palavras, muitos soldados morreram. E, demais disto, aí vem uma notícia que aterrorizou, que acabou com o sacerdote Eli. Também teus 2 filhos, Hofni e Finéia, morreram. Olha a notícia triste para um pai. Eu creio que ele poderia ter pensado, parado e analisado naquele momento: meu Deus. E aquela pergunta que nós sempre fazemos: onde foi que eu errei como pai? E às vezes nós sabemos onde que nós erramos como pai. É deixar as coisas correrem frouxas. É não segurar as rédeas e mostrar quem está no comando. Eu tenho que mostrar quem está no comando naquela casa. Quando você perde o comando da tropa, você não tem mais palavra para conduzir aquela tropa. Quando eu falo tropa, é a nível militar. Você não tem mais condições. Quando eu perco o comando. Então ele deve ter parado e ter imaginado: o que eu fiz de errado com esses meninos? O que ele fez de errado foi não corrigir. Eu preciso corrigir os meus filhos quando eles estão na tenra idade, quando eles estão novos, enquanto eles estão novos. Porque se eu não corrigir mas é difícil, esse menino tem o gênio da avó, esse menino tem o gênio do avô, eu não consigo. Como que não consegue? Consegue sim, você tem como
conduzir essa criança, botar, não é, pode ter um gênio, ela pode ter o caráter dela, ela pode ter a personalidade dela, mas ela tem que saber quem está no comando. Tem que saber quem está no comando. E Eli perdeu o comando daquela casa. Ele perdeu o comando daquela casa. É como se quatro filhos, eu vou entrar no quarto de um filho, e o filho fala, não entra aqui não, porque este quarto aqui é meu. Eu vou entrar no quarto de um outro filho, o outro filho fala, não entra não aqui não, porque esse quarto aqui é meu, não quero, tem coisas aqui que o senhor não pode ver, eu não quero que o senhor veja. Eu vou entrar no quarto do terceiro filho, e o terceiro filho, não, aqui não, porque o senhor tem o quarto do senhor e da minha mãe lá, então não fica no quarto de vocês, no meu quarto vocês não entram. Eu vou entrar no quarto do meu quarto filho, e o meu filho não permite. Está acontecendo uma bagunça. Quem está no comando daquela casa? Quem está comandando aquela casa? Quem está no controle daquela casa? Eu sou o chefe da casa ou não sou o chefe da casa? Eu tenho que demonstrar quem está no comando. Eu tenho que demonstrar, sabe, às vezes utilizar até a palavra áspera, mas eu tenho que mostrar quem está no comando. Quem está no comando daquela casa é você que é pai. Quem está no comando daquela casa é você, a quem Deus confiou. Deus entregou aquela família a você. E agora vai e morre esses dois filhos. E nós vemos muito disso por aí, por essas casas, pelo mundo afora, vemos muito dessas coisas. Não, aqui esse pedaço é meu, esse pedaço aqui é meu, esse pedaço aqui é meu. É como se fossem várias famílias dentro de uma só família. É como se fosse várias famílias dentro de uma só família. E você perde o controle. E a partir do momento que o filho vê que você perde o controle, meu irmão, aí você não vai conseguir mais nada. Não vai conseguir mais nada. Os filhos não vão querer te dar satisfação. Mas a partir do momento que você mostra quem você é, para que você veio, que você é autoridade naquela casa, eles têm que te respeitar, custe o que custar. É sua esposa, são seus filhos, são seus filhos. São grupos, vamos chamar como se fossem grupos diferenciados, grupos diferentes, mas você é o cabeça. Você é o cabeça da casa. Então é você que dita a ordem. É você que dita a ordem. Ah, mas você é muito grosso com a minha família, mas às vezes há necessidade de ser grosso. Não precisamos que os filhos tenham medo, mas eles têm que respeitar. Tem que respeitar. Porque Deus colocou você como chefe daquela casa. Cabeça daquela casa. E demais disto também, teus dois filhos, Rofini e Finéia, morreram. E ainda vem a humilhação. A humilhação. A arca de Deus é tomada. Os filisteus levaram a arca do Senhor. Houve uma humilhação para a nação inteira. Porque a arca do Senhor tinha uma grande representatividade naquele momento, naqueles dias, porque era a presença de Deus. A presença de Deus no meio do povo. E os filisteus levaram. É como se... É impressionante quando você começa a entrar por este campo aqui de mostrar quem está no comando. É como se alguém pegasse e falasse, esse copo aqui agora eu vou levar. E você fala, não, mas peraí, esse copo é meu, eu vou levar este copo. Estou dizendo que eu vou levar este copo. Agora quando você chega e fala assim, não importa a tua posição. Você é mãe, você é filho, mas este copo ele tem que ficar aqui. Se ele tem que ficar aqui, ninguém pode tirar daqui. Levaram a arca do Senhor. Perderam a humilhação de uma nação inteira. Sabe lá que é uma nação ser humilhada? As outras nações olharem para Israel agora e falar assim, olha lá, se perderam. Onde que estava o cabeça? Onde que estava o chefe? Onde que estava o chefe daquela família? Onde que estava o chefe daquela família? Tomaram conta de tudo, ainda levaram.
Os filhos fizeram uma bagunça dentro de casa e as outras nações agora estão indo lá e estão pegando o que pertence a eles. Os filisteus foram lá e pegaram da arca, levaram a arca do Senhor. Então esses 4 aspectos nós começamos a observar, e aí nos fala, já fechando no versículo de número 17, capítulo 4, versículo 17. Então respondeu o que trazia as novas de Israel. Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo, e demais disso também teus 2 filhos, Rofini e Finéias, morreram, e a arca de Deus é tomada. Irmãos, na qualidade de sacerdotes do lar, na qualidade de cabeça da família, nós precisamos mostrar. Os nossos filhos gostem ou não gostem, mas eu tenho que dizer as coisas certas no momento certo. Gostou? Gostou, porque eu falei que estava certo, então você gostou. Não gostou? Por que você não gostou? Você estava errado. Então não tem nada que fazer beicinho, não tem nada que fazer beicinho e ficar aborrecido com a família por causa disso. Porque se Deus levanta alguém, se Deus levantou você como pai para estar no comando e trazer o melhor para a família, os filhos precisam entender isso. Nós temos visto por aí o que tem acontecido nas famílias. Famílias que não servem como referencial. Por quê? Porque não existe ali alguém que está no controle, no comando. Eli perdeu o comando. Eli perdeu o comando. Mas você, Deus levantou você para estar no comando da tua família. Deus levantou você. E esta é a nossa função primordial, a nossa função principal dentro da nossa casa. Considerar o que Deus espera de cada um de nós. Se Deus entregou algo na tua mão para ser feito, você tem que fazer não apenas com excelência, mas fazer com eficácia. Não apenas com excelência, mas com eficácia. Se Deus colocou nas tuas mãos. Isso pode custar para você que é pai, para você que é mãe. Isso pode custar para você, de repente, uma animosidade dos filhos para contigo. Isso pode causar, de repente, para você que a filha fique aborrecida, o filho fica aborrecido contigo. Mas você está lá na frente, eles vão entender. Lá na frente, os filhos, os netos vão entender. O meu pai tomou conta da nossa família. Ele sempre esteve no controle. Era um homem grosso, era um homem rude, era um homem que era iletrado, não tinha muito estudo, mas ele soube conduzir a família. E isso que eu espero. Eu espero que cada um de nós, não importa a idade do seu filho, Eu tenho uma lembrança aqui, deixa eu falar rapidamente que já estou encerrando. Meu tio tinha 40 anos de idade. Já falecido, 40 anos de idade. Um dia ele falou algo que a minha avó não gostou. Antigamente existiam aquelas manilhas feitas de barro. Ele falou e virou as costas. Nisso que ele falou e virou as costas, a minha avó meteu a mão na manilha e tacou na cabeça do meu tio. Quebrou a manilha na cabeça do meu tio. Estou fazendo isso para saber que eu sou tua mãe. Para saber que eu sou tua mãe. E você tem que me respeitar. Às vezes precisamos tomar medidas enérgicas. Pessoas podem não gostar, mas precisamos tomar medidas enérgicas. Que o Senhor Deus a cada dia nos oriente. Então fica aqui para os irmãos, nesta quarta-feira, dia 27, 4 aspectos a considerar na família de Eli. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vou orar encerrando neste momento. Pai, em o nome e por amor de Cristo Jesus, eu quero te agradecer por cada família e quero te pedir que nos dê sabedoria, ó Senhor Deus. Sabedoria para conduzirmos as nossas famílias. Sabedoria para mostrarmos aos nossos filhos o caminho que eles devem andar, que eles devem trilhar, ó Senhor Deus. Muito obrigado, ó Pai, por cada uma dessas crianças que colocaste em nossas mãos, que são responsabilidade nossas, ó Senhor Deus.
São responsabilidade nossa. Nós somos administradores dessas crianças. Temos que administrar a vida da nossa família. Te louvo, ó Senhor Deus, por cada pai, por cada mãe, em um nome e por amor de Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que tenha uma quarta-feira, final de quarta-feira excelente, uma quinta-feira, e não se esqueçam, procure, se inscrever no nosso canal. Procure se inscrever no nosso canal. A cada dia nós estamos crescendo. Por que se inscrever no canal, pastor? Irmãos, vocês não têm noção onde esse evangelho está chegando. Eu já falei para os irmãos em outra situação, chegou na Bahia, no Rio Grande do Norte, já chegou em Natal, chegou em Ilhéus, na Bahia, em Natal, e chegou em São Paulo também, através desse trabalho nosso. Então se inscreva, e peça a outras pessoas para se inscrever também, para que a mensagem do Senhor, vá crescendo, vá avançando cada vez mais. E eu quero, já fechando aqui, parabenizar a cada um de vocês, parabenizar cada um membro desta igreja, por tudo quanto vocês têm feito, mesmo em casa, mesmo sem poder vir à igreja. Vocês têm trabalhado muito. Eu não posso falar que eu tenho orgulho de vocês, porque orgulho é uma coisa assim, muito, muito pesada, falar que tenho orgulho. Mas, eu fico muito alegre, meu coração se alegra quando eu vejo o quanto vocês têm trabalhado. Deus abençoe a cada um de vocês. A cada devocional, cada irmão que fala, eu não sei fazer devocional, cada devocional mais linda que a outra, porque sai do fundo do coração. Deus continue abençoando a vocês. Os encontros que temos aí, temos tido também, das meninas, das nossas princesas, dos homens que nós teremos os nossos encontros também. Que o Senhor Deus continue abençoando a cada um de vocês, agradecendo sempre a esse propósito, de serviço que envolve aí o líder, que é o irmão Silvio também, o pastor Robson, nessa grande responsabilidade. Agradecer a cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês. E não esqueçam, nós temos 2 irmãos nossos que estão internados. O irmão Miraci está em Volta Redonda, tá bom? Está prestes a ter alta. E a irmã Sandra Farias, oremos por ela também, tá? Sabemos que ela está sendo bem atendida, está tendo uma recuperação muito boa, mas oremos por ela também. Que o Senhor Deus continue nos abençoando. Fiquem na paz. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão.